Boa noite, turma! Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, tá? Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E vamos comentar aí o pregão de hoje, tá? Então, ação do preço. Entenda a movimentação, turma. Entenda, tá? Que o preço, ele tem uma movimentação padrão, onde ele vai realizando para você seguir ele, tá? Então, você tem que ficar ligado nisso, você tem que saber que essa padronização, essa ação, esse movimento que ele faz, é isso, a partir desse movimento que você vai realizar a sua operação, tá? Então tem os indícios, tem os starts, né? Tem as obrigações do preço, tem a movimentação que ele faz após o rompimento de linha. Então vocês têm que entender isso, tá bom? Então vamos lá, turma. Olha só, vamos começar aqui pelo dólar. Pô, turma, fortalece aí, deixa aquele joinha, tá bom? Então ontem não, perdão, sexta-feira, olha só como é que o pregão ele iniciou. Tá? Isso aqui é o dólar. Então ele abriu aqui com o gapzinho de baixa, veio, não rompeu o fundo, fez muito mais alto e estourou, né? E aí, pô, cai e fica consolidado, né? Ele não realiza mais nada, isso na sexta-feira. Certo, turma? E o que que acontece aqui logo em seguida? Vou desenhar o movimento aqui para vocês, tá? Olha só isso aqui, turma. Aqui foi um falso rompimento de fundo, mas realizou o mesmo movimento, né? Vocês podem ver que, ó, até essa volta que ele voltou, aconteceu aqui e ficou nesse lenga-lenga, né, no resto da tarde, tá? No resto da tarde. Então você vê que ele repetiu o dia anterior, né? O dia anterior do pregão, no caso sexta-feira, tá? Mas eh, qual seria a movimentação que eu tenho que entender? Bom, vocês sabem que o candle é uma tendência, certo? Vocês sabem que o candle é uma tendência. Então, olha só, turma. O preço ele abriu no mesmo local, certo? E foi fazer uma movimentação de alta, certo? Então, temos uma tendência aqui. Então, aqui foi a abertura do pregão. O que que acontece? Essa movimentação de alta que ele foi realizando, turma, isso aqui é considerado como um movimento só, tá? Um movimento só, que ele fez isso aqui, tá? Apenas essa pernada, ó. Ele fez só isso aqui. Que ele vai voltar para dar continuidade no movimento ou até mesmo romper o fundo. Mas, como é que ele vai andar? Ele vai andar dessa maneira, ó, certo? Então ele realizou esse movimento de baixa, buscou o fundo, não rompeu o fundo, falso rompimento de fundo, e rompeu essa linha. Ou seja, então dentro desse movimento que ele aconteceu, que a gente considera como um movimento só, como esse movimento aqui, ó, ele realizou subindo e descendo, foi um movimento só também, então essa pernada foi um movimento só. Então olha só, acabou esse movimento, ele vai iniciar outro movimento, ou seja, desse de alta, né? Então ele voltou, fez o fundo mais alto, né, e deu continuidade no movimento, ó. Até aqui, ó, rompeu, fez fundo mais alto e deu continuidade no movimento, tá? Então vai ser considerado isso aqui como um movimento só. Mas dentro desse movimento só, a gente vai acompanhar ele, tá? E olha só o que que acontece. Padrão de reversão, né? Ombro, cabeça, ombro. E aí ele pipoca, tá? Então ele segurou no fundo e pipocou. Até comentei na live, pô, essa aqui seria minha operação do dia, tá? A minha operação do dia. Porém, eu estava dando live e não pude operar, tá? Então o dólar ele foi subindo, tá? Buscando os alvos, beleza? Os alvos são da tendência anterior, ó, buscou. Quando foi chegando próximo desse aqui, ó, desse topinho aqui, eu falei, bom, não é possível que ele vai romper, já vai buscar aqui, tá? Então eu criei uma expectativa do movimento do momento. Bom, marquei essa LTA aqui para acompanhar essa tendência aqui de alta. Falei, velho, quer saber? Como eu não realizei a operação, eu entrei vendido, tá? Entrei vendido, pum. Bate do nada, pum, puf, peguei esse BC, bateu minha operação dos 15 pontos, depois eu zerei, tá? Zerei aqui mesmo na mão, não esperei ele fechar o candle, não esperei. Eu zerei aqui mesmo na mão. Então essa foi a operação. Então olha só, isso aqui, turma, foi pura sorte, tá? Eu não sabia que ia cair de uma vez assim e tudo mais. Essa eu falo para vocês, foi sorte, tá? Mas enfim, então ele veio buscar, ó, estourou, rompeu a linha, porém ele não rompeu o fundo, tá? Um dos princípios primordiais que a gente tem aqui sobre nossa análise é que o quê?
topos e fundos. A tendência é apenas você saber a direção. Então, olha aqui o preço, ele está numa tendência de alta, ele fez um movimento de alta, ele buscou aqui, ó, ele rompeu essa LTA, mas não rompe o fundo, a expectativa ainda é que ele possa dar continuidade no movimento de alta, tá? Você pode criar uma expectativa de topo mais baixo, visualizando ombro, cabeça, ombro, mas dentro das obrigações ele vai buscar o topo, tá bom? Então, olha só, rompeu a linha, o que que se define aqui? Fundo, tá? E o topo, né? Então, ele realizou um movimento, ó, até então, inside candle até aqui, quando ele deu um falso start, só que deu um start aqui novamente, e torna fazendo aí essas voltinhas, né? Vocês podem ver, turma, que toda vez ele está vindo buscar o topo, né? E está segurando no fundo. Então, o preço ele está com mais força para compras, tá? Para compras. Então, o preço ele vai continuar subindo, mesmo ele não buscando o fundo direito e sempre buscando topo, ó, renovando o topozinho, ó, tá vendo que está subindo, né? Então, ele vai buscando o topo, que seria esse. Beleza? Eu indico vocês operar nessa movimentação fraca aqui, só se for bem mesmo na extremidade, pelo menos aqui, ó, tá? Nem por aqui eu arriscaria para vocês estar realizando algumas operações, e até mesmo eu, né? Então, fiquei de fora. Então, o preço ele bateu, ó, ficou parado e de fato buscou o topo. Então, tendência de alta, tá, turma? Tendência de alta. Então, ó, repetiu o mesmo movimento, Então, fique sempre atento, tá, turma, com o movimento anterior e ver o que ele possa fazer, tá bom? Caraca, já o índice, turma, olha só, né? Então, eu estava numa LTA aqui, onde ele rompeu, né? Mas não rompeu o fundo, dentro dessa caída aqui, ok? Então, temos uma LTB, tá? Onde, sexta-feira, ele rompeu L, segurou no fundo, e hoje ele abriu aí com um gapzinho de alta. Então, estava nessa consolidação aqui, ele estava preso dentro desse range, ó. Então, ele já abriu, testando um topo. Dentro dessa movimentação menor, turma, como eu falei para vocês, isso aqui a gente considera como um movimento só. Dá para a gente considerar que desse movimento aqui, ele rompeu, né, esses topinhos, tá ok? Ele rompeu esses topinhos. Mas, dentro das obrigações, como fez topo duplo, poderia que viesse buscar o fundo. Mas, outro porém, expectativa, pô, pode criar expectativa de fundo mais alto, tá? Então, dentro desse movimento aí, veio testar os topinhos aí desse movimento menor e pipocou, né? Veio buscar os outros alvos anteriores, né? Vai buscar os alvos anteriores, tá? E segurou bem no topo, que era para ter uma reversão de tendência, né? Para o índice falar assim, caraca, de fato, eu vou agora subir, né? Subir essa ladeira aí até dizer chega. Mas segura, né, turma? Segura. Então, como apenas ele só estourou, né? Então, não tem uma tendência ainda clara que seria esse movimento aqui, para a gente seguir uma tendência de alta, vai acontecer o que? A volta. Ele apenas deu continuidade no movimento de alta, desse movimento, além desse menor aqui, também tem esse maior aqui, ó. E tem esse maior aqui, deu continuidade nesse movimento, então buscou o topo, ele vai realizar o seu pullback, né? Então, olha só, turma, a partir do momento que ele vai, não rompe mais essa máxima aqui, ó, tá? Então, veio trazendo, ó, pá, pá, e veio descendo fracamente, mas, né, realizando aí a sua volta, tá? Expectativa aqui normal, após ter rompido o topo, seria um teste de topo rompido ou um fundo mais alto para dar continuidade no movimento de alta, porém ele desceu rasgando tudo, buscou o fundo, buscou esse fundo aqui também, né? Então a expectativa até muda, tá? Então você vai fazer o que? Você vai aguardar a volta e vender. Não já rompeu um fundo, certo? E olha só, a tranquilidade, né, e a dimensão que você, de extrema importância para vocês saberem que tem que tirar o zoom para vocês definir os pontos, né? Ó, rompeu o topo, desse movimento rompeu o topo, certo? Foi, buscou o fundo, tá? Então, ó, desceu mais do que devia. Então, o preço vai realizar o seu pullback. Onde ele veio buscar? Na faixa, né? Que inclusive até na abertura aqui do pregão. Então, ombro, cabeça, ombro. Tá, turma? Bom, deixa eu apagar aqui. Então, a gente vai acompanhar esse preço aqui numa tendência, tá? Olha só, rompeu linha,
tá? Você poderia marcar uma LTA aqui, rompeu linha, qual a sua expectativa? Topo mais baixo, você entra em vendido para buscar o fundo. Ah, Oxe, mas não deu continuidade, né? Não rompeu nem esse fundinho aqui, então vai buscar topo. Renovou, o que que você faz? Ajusta a sua LTA. Então, ajustou a LTA para cá, você vai seguir o preço nesse movimento, tá? Até que ele seja rompido, né? Tipo, esteja fazendo a movimentação, né, de reversão de tendência. E o que que acontece? Então ele foi buscar aí, já mostrei para vocês, vamos cabeça ombro, rompeu linha e só veio buscar o fundo, ó, tá? Só veio buscar o fundo aí direto. Então tendênciazinha aí de baixo. Se por acaso, né, tivesse rolando no pregão ainda, poderia acontecer esse movimento, tá bom? Então vocês têm que entender a movimentação, o que o preço está fazendo no momento, para vocês tomar suas expectativas, tá, turma? Lembrando que expectativa é diferente de obrigações, tá? Rompimento de linha, você tem que criar uma expectativa diferente, né? Romper o topo, qual vai ser a obrigação, certo? Não romper o topo, qual vai ser a obrigação, beleza? E entender o que o preço você pode fazer. Saber que os movimentos menores é considerado como movimento só, né? Para considerar um movimento maior, apenas uma pernada, e você especular essas extremidades, tá bom? Então, turma, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Espero que tenha ajudado de alguma forma, tá bom? Então, peço para vocês de novo, deixa aquele joinha, tá? Se você gostou, comente aí o que você achou. Vou estar respondendo todos vocês. E é isso, turma. Tamo junto e até amanhã. Valeu? Fui!